Números 14, versículo 6 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram alguns dos que haviam examinado a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel e disseram: a terra pela qual passamos para examinar é uma terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos levará a esta terra e nola dará, uma terra que mana leite e mel. Somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porque eles são pão para nós. O Senhor tirou a defesa deles. O Senhor está conosco, não os temais. Amém, queridos? Glória a Deus. Aqui nós vemos nesse texto que Deus mandou Moisés levantar 12 espias para ir dar uma olhada na terra que Deus estava dando para eles. Um povo que saiu do Egito, que não tinha pátria, que não tinha terra, Deus estava conduzindo eles até a terra de Canaã. Mais ou menos um ano andando no deserto. E eles foram espiar a terra prometida. Quando foram espiar para trazer um relatório, eles foram para olhar, para examinar, para mostrar o que tinha na terra, as grandezas e as belezas que o Senhor tinha preparado para aquela nação. Diz a palavra do Senhor que 10 dos espias contaminaram todo o povo. Vieram com um relatório, eles olharam com um óculos natural. E o relatório deles foi esse. Nós conhecemos a palavra do Senhor, dizendo: Senhor, o povo dessa terra é um povo poderoso. São 7 nações mais fortes do que nós. Nações tanto mais numerosas como nações bélicas mais fortes do que nós. Também eles são gigantes. Tem fortalezas na terra. É terra que devora os seus moradores. Nós éramos como gafanhotos diante deles, e eles gigante diante de nós. E assim nós estávamos vendo eles, e eles estavam vendo nós. Então os espias vieram com esse relatório. E diz a palavra do Senhor que todo o povo falou: vamos voltar para o Egito. Vamos levantar um líder e vamos voltar para o Egito. Mas 2 dos espias, Josué e Calebe, tinham um óculos diferente, tinham uma visão diferente. E esses homens falaram assim: não, essa terra é boa, essa terra é muito boa, a terra que mana leite e mel. Deus tirou o amparo dos gigantes, Deus está conosco. Não tememos os nossos inimigos. Eles podem serem mais poderosos, mas o Senhor está conosco. E Josué e Calebe disseram algo muito interessante: esse povo vai ser devorado como pão. Nós vamos comer eles como pão. Eles serão como pão. Eu quero só mencionar para vocês, trazer à memória, que a única coisa que eles estavam comendo um ano todo era pão. Desde quando saíram do Egito, Deus mandava chover um pão do céu. E quando eles comiam esse pão do céu, eles continuaram, porque quando eles comeram do cordeiro, eles receberam saúde e força quando saíram do Egito. E eles continuaram saudáveis e fortes, porque eles comiam o pão dos céus. Então a comida deles, a comida básica, era só pão. Raras vezes aparecia codorniz, mas eles comiam todos os dias aquele maná que descia do céu. Interessante que fala que o orvalho da manhã descia uma geada como uma escama de semente de coentro, com um gosto de azeite e mel. E eles tinham que colher aquilo antes que o sol nascesse. Cada um tinha que colher o quanto que aguentava comer. E aquilo se fazia bolo, se fazia pães. Era algo maravilhoso. Era o pão dos céus que Deus mandava todos os dias. Mas o interessante aqui na palavra é que Josué e Calebe falaram uma metáfora, uma analogia. Os nossos inimigos, se Deus se agradar de nós, os nossos inimigos, nós também comeremos eles como pão. Nós vamos nos alimentar dos nossos inimigos. Queridos, eu quero falar para você nessa noite.
Nós temos passado muitas batalhas, muitas lutas, todos nós. Nós estamos num tempo de lutas internas, lutas externas, de crise de todos os lados. Nós estamos num tempo onde até mesmo a batalha espiritual tem se intensificado contra a igreja. Nós estamos num tempo de incertezas, de lutas, lutas conosco mesmo, nosso interior. Mas a palavra fala que se nós agradarmos a Deus, se Deus se agradar de nós, o que agrada a Deus? Hebreus 11:6 fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Deus não faz distinção de filhos. Deus ama todos nós igualmente. Mas Deus, Ele faz distinção de fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E fala, se o Senhor se agradar de nós, o que agrada em nós, o coração de Deus, é a fé. É a fé de fazer o enfrentamento das batalhas, o enfrentamento dos inimigos, o enfrentamento dos desafios, crendo que nós não estamos sozinhos, na dependência desse Deus que é por nós. E a palavra fala que quando nós vencemos, o nosso inimigo se torna pão. Eu quero que você entenda que isso é tão verdade, que quando Abraão, lá em Gênesis capítulo 14, não precisa abrir a palavra do Senhor, Gênesis 14 diz a palavra que 5 reis fizeram guerra contra 4 reis. Um dos reis era onde estava o sobrinho de Abraão, Ló e a sua família. Diz a palavra que os 4 reis, eles vieram conquistando todo o Canaã daquela época. E conquistaram os 5 reis, venceram os 5 reis, levaram Ló e a sua família, todos os despojos cativos. Diz a palavra do Senhor, Gênesis 14, que Abraão pegou 318 homens, que foram treinados na sua casa, que nasceram na sua casa. Amado, eu quero falar para você que os reis eram os reis da Pérsia, eram os reis da Babilônia, e mais 2 reis, os 4 reis. E Abraão pegou 318 camaradas, que nunca tinham lutado, mas que foram treinados na sua casa, que nasceram na sua casa. Homens de fé, que Abraão era um homem de fé. Abraão pegou 318 homens de fé. Cadê um homem de fé, uma mulher de fé aqui? Não importa o tamanho da tua luta, importa o tamanho da tua fé. Não importa o tamanho da situação que você está vivendo, importa o tamanho da tua fé. Amado, quando eu estava pensando nessa mensagem, que Deus deu essa mensagem para ministrar essa semana, Deus mostrava armaduras sendo entregues. Eu via, armaduras douradas sendo entregues. Deus vai liberar um revestimento sobre a tua vida. Porque nós estamos numa guerra. Nós estamos numa guerra. Eu quero falar que quando Abraão, antes de nós falarmos da guerra, quando Abraão foi para essa guerra, ele venceu os 4 reis. Ele venceu até Dan, ele venceu até o vale dos reis, o vale de Selá. E a palavra fala que quando Abraão pegou e conquistou tudo que tinha sido roubado, trouxe de volta para os 5 reis que tinham perdidos, veio um rei, apareceu um rei chamado Melquisedeque. Melquisedeque, rei de Salém, rei da paz. E esse Melquisedeque, diz a palavra, que ele apareceu no cenário do nada, e ele era maior que Abraão, maior que o pai Abraão, ele que veio abençoar Abraão. E esse Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo. E a primeira coisa que Melquisedeque trouxe quando Abraão venceu as batalhas foi o quê? Gênesis 14:18, ele trouxe 2 coisas. Quem pode falar? Trouxe pão e vinho. Falando para Abraão, Abraão, você venceu teus inimigos, agora coma o pão. Coma o pão. Você venceu os adversários, coma o pão. Como aqui Josué e Caleb disseram, os nossos inimigos nós vamos devorá-los como pão. Nós vamos comê-lo como pão. Eu quero falar para você que cada vitória que você tem na sua vida, você é fortalecido. Cada batalha que você enfrenta, que você vence, você se torna mais forte. Você come do pão do céu.
Cada área da nossa vida que nós vencemos, cada momento que nós vencemos um inimigo, nós estamos nos alimentando de um pão sagrado, de um pão sacerdotal. Melquisedeque era uma figura de Jesus, queridos. A palavra fala lá em Hebreus 7, que Melquisedeque era uma figura de Cristo. Diz lá em Hebreus 7, versículo 2, que ele era rei de justiça, rei de Salém, como Jesus de Jerusalém. E fala que ele não tinha nem começo nem fim de dia, sem genealogia, sem pai, sem mãe. Ele foi colocado, ele foi chamado igual ao Filho de Deus, sacerdote para sempre. Melquisedeque era um tipo de Jesus. Era um tipo do sacerdócio de Jesus, talvez até um tipo de Jesus. Porque fala que ele era um sacerdote com um sacerdócio eterno. Fala que ele não tinha começo nem fim de dias. Hebreus 7:2 está falando de Melquisedeque. Pode ser um tipo do próprio Senhor Jesus, que trouxe o quê? Trouxe pão. Eu quero falar para você, Deus quer te fortalecer nessa noite. Deus tem visto as tuas batalhas, Deus tem visto o teu cansaço, Deus tem visto as tuas dores, Deus tem visto o quanto você tem sofrido nesses dias. Muitas pessoas que têm andado debaixo de muito desânimo, e Deus, Ele quer te fortalecer hoje no nome de Jesus. Eu quero que você entenda que quando você nasceu nessa terra, nós nascemos numa terra hostil, numa terra contaminada, numa terra onde o pecado já fez dessa terra um campo de batalha, é um campo minado. Então quando você já nasce para uma guerra. Não é uma guerra a vida, gente? Fala a verdade, não é uma guerra. A vida é uma batalha. Só tem uma coisa, quando você aceita Jesus, a batalha fica ainda mais intensa. Porque agora você tem da parte de Jesus uma herança, uma autoridade, um selo, umas armas, você tem uma verdade. E só você pode fazer oposição ao inimigo e vencer o inimigo. Por isso que o apóstolo Paulo fala da vida dele, combati o bom combate. Falando a vida é uma guerra. Ele fala de novo, combata o bom combate. Sofre comigo como bom soldado de Jesus. Eu quero falar para você que nós estamos numa guerra. Mas nós estamos andando com o vencedor. Nós estamos andando como Josué e Caleb falou, Deus está conosco. Nós não temos que ter medo de nada, Deus está conosco. Temos adversários que são mais fortes, coisas que nós não podemos vencer, mas Deus tirou o amparo. Deus, Ele tira o amparo de qualquer coisa. Deus, Ele tira a força de qualquer gigante. Porque se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Nós estamos num desafio tão grande de guerras de todos os lados. Eu quero falar que nós temos inimigos de todos os lados e todos os dias. Se eu não falar todas as horas. Mas nós precisamos agradar o Senhor com a nossa fé. Preste atenção, eu quero que você olhe para mim agora. Nós temos inimigos que nós entendemos, que nós não entendemos, visíveis e invisíveis, inimigos internos e inimigos externos. Eu quero começar a falar dos inimigos que nós temos nas relações humanas. Sabia que tem pessoas que o Senhor fala que são usados como inimigos contra nós? Pessoas. Mateus 10:36 fala que os inimigos do homem seriam os da sua própria casa. Então, às vezes, os nossos inimigos estão bem perto da gente. São pessoas que se opõem, pessoas que não entendem, pessoas que julgam, pessoas que mentem, pessoas que invejam, pessoas que falam, pessoas que criticam, pessoas que fecham as portas, pessoas que caluniam, pessoas que dão as costas, pessoas que traem. Nós temos inimigos nas relações humanas, pessoas que tão somente por nada não vão gostar de você. E muitas vezes são pessoas que estão próximas de nós. No Salmo 55, versículo 12 a 14, Davi fala assim: o meu inimigo não é um estrangeiro, o meu inimigo é aquele que caminhava comigo para a igreja, aquele que eu tomava conselho com ele, tomava conselho comigo. O meu inimigo era um igual a mim, um companheiro meu amigo, meu íntimo. Às vezes nós somos pegos de surpresa com pessoas tão próximas. Se eu perguntar aqui, eu sei que todos já viveram isso. Decepções de pessoas mais perto, mais próximas.
E a palavra fala que temos inimigos nas relações humanas. Miqueias fala mais ainda, Miqueias 7, versículos 5 a 6, fala: não confie naquela pessoa que deita com você na sua cama. Não confie no seu guia, aquele que te dirige, aquele que te aconselha. Porque os inimigos do homem seriam os da sua própria casa. Às vezes os nossos inimigos é do nosso lado. Pode ser o cônjuge, pode ser o pai, pode ser o irmão. Fala assim que até aquele que deita com a gente na cama, que é o cônjuge. Batalhas acontecem em todas as relações. Mas louvado seja o nome do Senhor, que a palavra fala que a nossa guerra não é contra esses inimigos. Efésios 6,12 fala que a nossa guerra não é contra a carne nem contra a sangue. Não é contra pessoas. Pelo contrário, Jesus falou no Sermão da Montanha, Mateus 5,44, amai os vossos inimigos. Amai os vossos inimigos. Ame aqueles que te perseguem. Ame aqueles que te fazem mal, aqueles que não te compreendem, aqueles que te julgam, aqueles que te condenam. Ame. A palavra do Senhor, ela é tão forte, mostrando que a nossa arma é o amor no meio da guerra das relações humanas. Que lá em Romanos 12:17 fala assim: ninguém retribua o mal com o mal. Sejam sinceros com todos os homens. Quando depender de vocês, tende paz com todos os homens, naquilo que depende da gente. Então não fique esperando ter paz, só se um lado tiver paz. Promova a paz, naquilo que depender de você, promova a paz. Não retribua o mal com o mal. Mesmo que em relações humanas nós temos inimigos, eu quero falar para você como agradar a Deus com a tua fé, amando as pessoas que te perseguem. Romanos 12:19, Deus ele dá uma palavra maravilhosa para nós. Ele diz assim: não vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: minha é a vingança e eu recompensarei, diz o Senhor. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer; se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a cabeça dele. Não se deixe ser vencido pelo mal, mas vença o mal com o bem. Esse texto vai falar que nós, muitas vezes, somos apaixonados por justiça, justiça própria, e queremos pagar o mal com o mal. Temos vontade de lutarmos pela nossa reputação, de tomar lá da cá. Mas o Senhor fala assim, ó: dai lugar à minha ira, não se vingue. Você quer que eu faça alguma coisa nessa relação? Então, dá de comer ao teu inimigo, dá de beber ao teu inimigo, estenda as mãos para aquele que te fere. E eu vou entrar nessa causa, e essa causa vai ser minha, diz o Senhor. Ele fala para você que não se deixe ser vencido pelo mal, mas vença o mal com o bem. Eu quero falar que cada vez que nós vencemos este inimigo das relações humanas, com essa estratégia de amor, nós estamos comendo um pão do céu. Nós estamos comendo um pão do céu. É por isso que o crente fica bonito, não é verdade, gente? Eu estava falando terça-feira, né, que tinha aqui na frente algumas irmãs que pareciam que tinham 30, 40 anos, e tinha 70, 80. Mas por que fica bonito o povo de Deus assim? Porque come do pão dos céus. Começam a brilhar, ficam mais novos, ficam mais lindos, tem uma luz que ninguém sabe de onde. Que o cristão que teme ao Senhor, ele come do pão do céu e fica bonito, porque você é aquilo que você come, e você brilha daquilo que você põe para dentro. E quando você vence o teu inimigo, quando você come o pão da vitória dos teus inimigos, você fica fortalecido. Aquilo que não te vence, te fortalece. Aquilo que não te vence, te fortalece. É que Josué e Caleb estavam falando: nós vamos dar contra eles, e nós vamos comê-los como pão. Eles não vão nos vencer, e nós seremos fortalecidos. Queridos, eu quero falar de outro inimigo que nós temos, e eu quero falar agora do inimigo do adversário. 1 Pedro 5,8
fala que Satanás, o vosso adversário. Fala, sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Nós temos um adversário. A palavra fala que o diabo, a palavra grega é difamador, caluniador. Mas Satanás, que é outro nome, é opositor, o que é contra. O que se levanta contra a tudo que é de Deus, tudo que é santo, tudo que é bom, tudo que é correto. Satanás, ele é o opositor, literalmente se opõe a tudo que é de Deus. E a palavra fala que o diabo, ele se opõe e ele é o nosso inimigo. E ele anda em derredor. Às vezes a gente acha que o inimigo ele está muito longe e você não gosta nem que fala, porque você tem medo quando fala, mas eu quero falar para você que o inimigo ele está a derredor. Ele está a derredor, bramando como leão. Bramando como leão. O que é o bramar como leão, queridos? O leão, quando ele fala, ele impõe o seu domínio. Satanás, ele quer conquistar território, ele quer dominar, ele quer cativar pessoas, ele quer prender, ele quer rugir como leão para impor domínio. Então por isso que ele fica esperando uma brecha. Falou, sede sóbrios e vigiai, porque ele está de redor, procurando rugir como leão, para prender, para devorar, roubar sonhos, roubar alegria, roubar fé, roubar vida, roubar prazer, roubar amor, roubar conquistas, roubar finança, roubar saúde. Ele se opõe a tudo aquilo que poderia ser nosso, ele se opõe. E eu quero falar que a luta contra o inimigo não é só uma luta que muitas vezes eu gosto da luta da força. A luta da força qual que é? É você mandá-lo embora. É a luta do sai, né? Sai, em nome de Jesus. Antigamente manifestava demônio quase todos os cultos. Hoje o diabo está fugindo da gente. Glória a Deus, aleluia. Mas é legal quando a gente faz a luta da força, do sai. Tem enfermidades que são de origens espirituais e você manda embora. Tem opressões que são de origens espirituais e você manda embora. Tem problemas na família que são de origens espirituais e você manda embora. Tem problemas financeiros que são de origens espirituais e você manda embora. Então nós temos uma guerra de força contra as trevas, no nome de Jesus. Mas eu quero falar que Satanás, o opositor, ele faz uma guerra maior de inteligência do que de força. Presta atenção, ele faz uma guerra maior de inteligência do que de força. A palavra fala que, Ezequiel 28, 12, quando falava do querubim antes da queda, o querubim ungido, que era ele, o filho da luz, que era ele, diz a palavra que ele era perfeito em sabedoria, completo em sabedoria. Gênesis 3:1 fala que quando ele caiu, ele era o mais sagaz, o mais astuto de todos os seres criados por Deus. Então o inimigo é tudo menos bobo, ele é inteligente. O seu exército é um exército extremamente inteligente. E a palavra do Senhor fala que ele faz algo com essa inteligência. Ele trabalha nas trevas, ele é o príncipe das trevas. Ele trabalha na invisibilidade, na escuridão. E ele trabalha com uma coisa chamada, Efésios 6,16, flechas de fogo, dardos inflamados. Presta atenção, queridos, dardos inflamados. Dardos inflamados, literalmente era quando os flecheiros eram treinados só para isso, só para atirar e acertar o alvo. Como se fosse um sniper dos nossos dias. Satanás, ele pega e joga flechas de fogo, dardos inflamados. E como um sniper, ele vem estudando a humanidade desde a queda. Quem somos, nossas fraquezas, nossas áreas de mais, onde podemos ser atingidos, vulnerabilidades. E nós vemos que o inimigo, ele joga setas, dados inflamados aonde? Dados inflamados na nossa vontade, na nossa volição. Dados inflamados nos nossos sentimentos. Dados inflamados nos nossos pensamentos. São flechas que despertam, porque nós temos uma natureza que ela tem vontade de fazer coisa errada.
E ele pega essa natureza que já tem essa fragilidade, e ele tenta despertar vontades que são contra a vontade de Deus. É o inflamar, são as flechas de fogo, são sentimentos de superioridade, de inferioridade, de inveja, de raiva, de ódio, sentimentos de vingança. Ele brota, ele solta flechas para despertar o pior que há em nós, pensamentos de todos os tipos. Você está de bem com a vida, tem um sonho tenebroso, acorda todo perturbado, porque joga setas na mente, fica fazendo a tua mente ficar acelerada em ansiedade, acelerada em pensamentos negativos, aceleradas em tantas coisas. Então o inimigo joga dados inflamados. Eu quero que você preste bem atenção. Tiago 3,6 diz assim: a língua é um fogo, a parte A do versículo. A parte D fala, inflamado pelo inferno. Quando a língua é inflamada pelo inferno, o que acontece? Porque o inimigo, ele quer despertar a vontade, sentimentos e pensamentos, para que você tenha ações, para que você tenha comportamentos, para que você tenha atitudes que desagradam o coração de Deus. E a palavra fala que quando a nossa língua é inflamada pelo fogo, a parte B fala assim, que contamina os homens. E a parte C do versículo fala assim, destrói o curso da natureza. Quando nós estamos sendo vulneráveis, sendo manipulados, ou atingidos, ou controlados, ou não percebendo essa batalha de inteligência, essa batalha que você não percebe, nós contaminamos pessoas, nós destruímos aquilo que Deus fez, as coisas que Deus fez. Nós entramos num caminho de autodestruição, de destruição dos outros. Por quê? Porque nós não estamos vendo a guerra que nós estamos travando. Tem uma batalha que está sendo travada no mundo invisível. Querido, que eu quero que você hoje tenha os olhos abertos. Deus, Ele quer abrir os teus olhos para você enxergar que o teu adversário, ele não quer aparecer no teu quarto. Ele quer jogar flechas de longe para te controlar, para te prender, para te sabotar, para colocar você numa situação onde você vai sofrer a vida toda sem saber de onde está apanhando, ou aprisionado, sem conseguir sair deste lugar. Mas eu quero te dar uma boa notícia. O Deus da Bíblia nos liberta de todo dado inflamado. O Deus da Bíblia fala, levantando o escudo da fé, para poder desapagar todos os dados inflamados do diabo. Todos os dados inflamados do diabo. Por isso que eu falo, o diabo mais do que vir na força para colocar enfermidade, para vir para te assustar, para vir para colocar problema, ele quer agir na surdina. Mas é nisso que você tem que falar. Esse sentimento está de acordo com a vontade de Deus? Essa vontade está de acordo com a palavra de Deus? Esse pensamento está de acordo com a palavra de Deus? Se não está, eu estou agora levantando o escudo da fé. Eu estou apagando os dados inflamados, porque a minha mente, a minha vontade, os meus sentimentos não são territórios do inimigo. Eu fui comprado por um preço, por um alto preço. E agora a minha vida é sagrada, a minha vida pertence àquele que me comprou. A minha vontade tem que ser a vontade de Jesus. Os meus pensamentos têm que ser os pensamentos de Jesus. Porque o preço que Ele pagou para que isso acontecesse foi o sacrifício da cruz. Não seja território do diabo. Seja um vaso de Deus. Seja um instrumento de Deus. Seja alguém consagrado a Deus. Amém, amados? Glória a Deus. Eu quero falar de um outro inimigo rapidamente. O outro inimigo é o nosso pecado. Hebreus 2:4 fala assim, que a nossa guerra contra o pecado, vocês não têm resistido ainda até o sangue. Então, nós temos uma guerra contra o pecado, que vai, né, ela tem uma duração. Essa duração é até o sangue. Esse sangue aqui está falando, sabe o quê? Você vai lutar contra o pecado até a morte. Até o último dia, o último suspiro. Essa natureza foi contaminada. O veneno da serpente entrou.
Essa natureza, ela gosta de fazer coisa errada. Ela gosta de renuncie a cada dia, tome a sua cruz e siga-me. A cruz é para minha vontade, que está fora da vontade, esses desejos que estão fora da vontade, não para eles, não para eles, colocá-los na cruz, mortificar, a palavra usa mortificar, crucificar, e fala que é pelo Espírito que nós mortificamos. Romanos 8,13 fala que é pelo Espírito Santo que eu faço essa mortificação de levar minha vontade para a cruz. Esse é outro inimigo, está dentro de você. Tem um inimigo fora que é o diabo, tem um inimigo dentro que é o teu pecado. Tem um inimigo, né? E tem um outro inimigo, eu quero encerrar com esse inimigo, que é o inimigo deste mundo. Lá Tiago 4,4 vai falar assim: infiéis ou adúlteros e adúlteras. Está falando com a igreja. Vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Qualquer que quiser ser um amigo do mundo se torna um inimigo de Deus. Aqui o apóstolo está pegando pesado, falando assim, ó: você quer gostar do que está no mundo? Você vai ser um inimigo de Deus. Porque o mundo caído, ele está em oposição a Deus. O mundo caído, os valores desse mundo caído estão em oposição a Deus. Não tem nada mais contextualizado do que Isaías 5,20. Eu estou citando porque está sendo gravado, você vai poder ouvir de novo depois. Isaías 5,20 fala assim, bem para os dias de hoje: ai daqueles que chamam o bem de mal e o mal de bem. Chamam as trevas de luz e a luz de trevas. Chamam o amargo de doce e o doce de amargo. Amado, hoje quem está errado está certo, quem está certo está errado. Quem quer fazer as coisas certas está errado. Quem faz as coisas desonestas está certo. Todo o princípio judaico-cristão que vem influenciar toda a terra, estão tentando quebrar e destruir os princípios mais básicos da fé, da família, distorcendo todos os princípios, chamando o bem de mal, o mal de bem, o certo de errado, o errado de certo. São valores, uma enxurrada do mundo que vem. E a igreja não pode se adaptar ao mundo, não pode falar, não, as coisas mudaram, os tempos mudaram. Amado, os tempos mudaram, mas os tempos estão caminhando para um ápice do pecado. Está amadurecendo o tempo do pecado. Nós não temos que nos adaptar com o pecado. Estratégias mudam, mas princípios não. E os princípios santos de Deus continuam sendo os princípios de Deus. Que Deus fala que é certo, é certo. Que Deus fala que é errado, é errado. Por isso que fala, quem quiser ser amigo do mundo, se tornou um inimigo de Deus. Em Romanos 12:2 fala, não vos conformeis, não tome a forma do mundo, mas transformai-vos este mundo pela mudança da sua mente. Nossa mente tem que ser a mente de Cristo, dos princípios da palavra de Deus. Então nós temos uma luta contra o mundo. Nós temos uma luta, os nossos jovens têm uma luta. Quando os nossos jovens querem ter um namoro santo, que luta. Quando os nossos jovens querem ter uma vida correta, que luta. Quando um empresário quer ter uma empresa correta, que luta. Quando nós queremos ter coisas que falar, só coisas legais e santas, que luta. Que cafona que nós somos. Quadrados, retrógrados. Mas eu quero falar para você, cada vez que você vence um inimigo, você está comendo um pão do céu. Quando você vence a tua carne, você está comendo um pão do céu. Quando você vence uma seta, um dardo inflamado, você está comendo um pão do céu. Quando você vence qualquer levante do adversário, você está comendo um pão do céu. Deus está falando para você hoje, que Ele quer alimentar uma igreja, para essa igreja ser mais que vencedora. E para nós encerrarmos, Salmo 23:5. Esse não precisava nem pedir para abrir, todo mundo conhece, Salmo 23, né, gente? Salmo 23:5 fala, prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos, dos meus adversários. Meu Deus, diante do meu aniversário eu vou comer.
Por quê? Porque Davi falou assim: eu já estou sentando na mesa para vencer. Meu inimigo é pão. Prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Eu quero que você pare de ficar choramingando. Ai, que luta, ai, que problema, ai, essa perseguição, ai, meu patrão, ai, meu esposo. Eu quero que você olhe e fale assim: que pão gostoso. Enquanto maior o teu inimigo, maior é o pão. Eu tenho uns pão que é uns pão gigantes, gente. Eu tenho que olhar e falar assim: não, ai, que luta, mas ai, que pão. Eu tenho que ficar com vontade de comer pão. Quando você olha para o problema, quando você olha para o desafio, quando você olha para as lutas que você passa, tem que falar assim: meu Deus, a minha mesa está cheia de pão. Eu estou diante de Deus com a mesa cheia de pão, porque cada vitória eu vou ser alimentado, sustentado, fortalecido com uma comida do alto que me enche, me sustenta e me transforma. Por isso sai desse lugar de vitimismo, desse local de ficar com raiva de você e dos outros. Entra nesse local e fala assim: Senhor, eu vou ser o maior comedor de pão da face da terra. Cada luta que eu olhar eu vou ver pão. Cada inimigo eu vou ver pão. Cada problema eu vou ver pão. Cada um que se levanta contra mim é o pão. Se está passando luta na empresa, meu Deus, que pão. Se tem alguém que te persegue, meu Deus, esse pão é muito bom, esse pão é grande, Jesus. Esse pão eu vejo com amor, cada vez que você ama, você está comendo pão. Eu quero falar para você que tem crente que está anêmico, está assim, ó, minguando, porque não come nada, só é vencido. Os 10 espias eram vencidos e estavam lá: vão voltar para o Egito, nós vamos morrer. Mas Josué e Caleb falou assim: vamos enfrentar, porque nós vamos comer um pão. Esses gigantes são grandes pães. Essas batalhas são grandes pães. Ai, eu estou com água na boca para devorar esses pães. Meu Deus. Você está na mesa vencendo inimigo. Daí vem óleo na cabeça. O óleo fala do quê? Da revelação da natureza de Deus, da força de Deus, do poder de Deus, da capacitação de Deus. Óleo na tua cabeça. Quem quer óleo na cabeça aí? Quanto mais você vence inimigo, mais óleo na cabeça. Tem gente que fala assim: eu quero unção. Eu falo assim: então você tem que derrubar uns gigantes. Eu quero autoridade, tem que derrubar uns gigantes. Você tem que entrar nesse local de andar no temor de Deus e começar a vencer os teus inimigos. Prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, unja minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Cálice fala do vinho, vinho fala de alegria. Querido, quando você vence, sabe o fruto da vitória qual que é? Festa, alegria, satisfação, preenchimento. Deus, Ele quer não um povo abatido. Deus, Ele quer o povo mais feliz da terra. E não fala que o cálice vai estar cheio. O cálice transborda. O cálice transborda. É uma alegria que não cabe nem dentro. É uma alegria que contagia. É uma alegria que passa para os outros. É por isso que o crente, ele é uma bênção. Porque ele respinga óleo. Ele respinga alegria. Ele respinga a fé. Ele respinga a vitória. Ele transborda essas coisas. A tua vitória é a vitória de quem está perto de você. A tua vitória é a vitória de quem te olha, de quem te vê. Porque você carrega essa vitória com a sua vida, com o seu exemplo. Quero desafiar você a se colocar em pé, porque nós temos inimigos todos os dias. E nós não vamos ver mais gigantes, nós vamos ver pão. Quero que você
Fico com muita fome de pão hoje. Quero pão, Jesus. Eu quero o pão sagrado, o pão que veio do sacerdote, o pão que desce dos céus e me sustenta. E para isso eu vou vencer. Eu vou vencer. Vou vencer porque o Senhor é conosco. Vou vencer porque eu não estou sozinho. Vou vencer porque eu estou em dependência de Deus. Eu quero fazer um apelo rapidamente para nós estarmos aqui ministrando vocês. Queria que ninguém fosse embora, que tem as palavras de conhecimento, que vai liberar muita coisa da tua vida. Mas eu quero que nesse momento, você que estava muito desanimado, quero que você venha aqui à frente, em nome de Jesus. Porque tem pessoas que estavam passando tanta luta, que você estava sendo esmagado pela luta. Vem para frente, vem para frente. Deus falava, eu vou dar a armadura, eu vou fortalecer, eu vou derramar um óleo fresco, eu vou levantar meu povo para vencer. Meu povo não foi feito para apanhar, meu povo foi feito para triunfar. Vem para frente, se você estava batido, desanimado, vem. Nós queremos orar e ungir a tua vida, porque você vai sair daqui um comedor de pão. Os teus inimigos vão ser devorados, porque você vai entrar nessa guerra com aquele que te guia, com aquele que venceu todas as batalhas. Eu quero fazer uma oração logo após. Quero que os intercessores nos ajudem a estar orando. A gente vai impor as mãos para que vocês sejam fortalecidos. Gostaria que agora não descesse o pessoal que quer conversar, só o pessoal que vem no apelo para receber um ânimo novo, uma força nova. Amém? Feche os olhos, igreja. Os intercessores já ficam a postos. Pai, eu quero, Senhor amado, colocar as vidas que vieram aqui à frente. Meu Deus, obrigado. Prepara o teu coração aí, ó. Tem anjo trazendo armadura. Prepara o teu coração aí. Tem toques do céu que vai vir aí. Pai, eu oro que você não deixe só cair, meu Senhor, mas toca. Toca, Espírito Santo, toca agora. Toca, Espírito Santo. Senhor, eu vejo correntes sendo quebradas, grilhões sendo quebrados, em nome de Jesus. Cadeias caindo agora. Meu Deus, eu sinto um cheiro perfumado. Eu sei que é a unção. O Senhor tem uma unção de fortalecimento para esse homem e para essa mulher. Mas nós vamos impor as mãos, declarando, Deus amado, que hoje a cabeça vai ser cheia de óleo e o cálice vai transbordar. Porque o Deus da mesa está aqui neste lugar e Ele vai alimentar e sustentar os seus filhos vencedores. Assim será, Pai, no nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. Gostaria que você estivesse adorando o Senhor, ninguém saísse ainda, em nome de Jesus.